Você entrega um trabalho ruim, fecha uma baita porta. Sim, cara, se tem um problema, tenta resolver no começo já. O que você começou, termina, não larga o gato pra trás. Não adianta, né? Se você não segue como tem, não faz o que tem que ser feito, não vai ter o resultado que você quer. Oi, pessoal, eu sou a Gabriela Santos. E eu sou o Cleiton Cirugi. E esse é o Macrocorp Podcast. E o tema de hoje é um tema muito legal aí da construção civil, que é importantíssimo. Como construir com qualidade. Eu vejo o pessoal falando muito, Cleiton, que tem dificuldade para iniciar ali ou saber a hora de iniciar algum serviço. Ou também vejo o contrário disso. Quando que eu sei que um serviço acabou? Como que eu posso ir para outra coisa? Vamos supor lá, vou começar um serviço hoje, tem que subir minha alvenaria hoje. Como que eu sei que é a hora que eu posso começar ela? Como construir com qualidade, acho que é um tema importantíssimo e que todo mundo quer saber, né? Todo mundo quer saber essa receita, esse passo a passo, mas assim, na verdade a gente já sabe, né? Infelizmente a gente não cumpre tudo que a gente sabe, a gente sabota muitos processos, a gente negligencia muita coisa e aí no final do dia não adianta, né? Se você não segue como tem, não faz o que tem que ser feito, não vai ter o resultado que você quer, que você espera. Então, eu acho que a gente falou isso aí no podcast já, né, no outro episódio. Existem 3 coisas fundamentais em qualquer obra, né, em qualquer processo, em qualquer trabalho, que para mim eu acho que é muito importante e a gente tem que a todo custo tentar seguir. Sim. Então, antes de começar qualquer atividade, a gente primeiro precisa entender quais são as condições de início e se elas estão adequadas para realmente iniciar aquela atividade. A segunda coisa terminalidade. Começou, termina, antes de ir para fazer outra coisa, né? Para não ter, de novo, um monte de coisa iniciada e nada finalizado. A terceira, não menos importante, é a preservação dos serviços acabados, né? Porque senão começa a ter um monte de retrabalho, aquilo que você fez com tanto cuidado, ficou maravilhoso ali, se você não cuidar, depois vai estragar tudo de novo. Imagina, faz uma pintura, depois tá tudo sujo de novo a parede, fez um piso, tudo arranhado, tem que trocar, entra no retrabalho. Eu acho que então vamos abrir os 3 temas aí. Para eu iniciar um serviço, há algumas coisas que precisam estar determinadas, prontas para aquilo. Por exemplo, a gente precisa ter o material que a gente vai começar, o equipamento, se a mão de obra está correta, se os projetos estão ok. Todo esse conjunto de coisas que eu preciso para iniciar a minha atividade, para executar ela, precisam estar prontos. Sim. Se é uma atividade que dependa de outra finalizar ali, tem uma predecessora acabar ali, a gente precisa estar com aquela atividade finalizada para começar. E o que acontece se eu começar um serviço sem que isso esteja finalizado? Bom, primeiro que você não vai conseguir iniciar, de fato. Sim. Ou se conseguir iniciar, vai ser mais ou menos ali, né? Não vai conseguir ter a terminalidade. O que eu penso? Sei lá, vamos trazer exemplos aqui para facilitar o entendimento, né? Pega um serviço e fala, sei lá, vamos iniciar um gesso na minha obra. Tem algumas regrinhas ali que eu preciso tomar cuidado, né? Se o gesso for aplicado sobre uma estrutura de concreto, então antes de aplicar o gesso eu preciso passar lá a argamassa, eu preciso, né, o cimento cola, como o pessoal mais conhece, eu preciso tratar todos os pontos de ferro na superfície, porque o ferro com gesso enferruja, oxida, e depois o gesso fica tudo pintadinho ali, né? Então, contramarco, por exemplo, né, que é aquele gabarito que a gente coloca no vão da janela, que vai receber a janela futuramente. Todas essas ações que vêm antes. Tem uma outra condição, né, de pintura. Para eu iniciar a pintura, eu preciso ter também as condições mínimas. Então, finalizado o gesso. Os ambientes onde vão receber a pintura têm que estar em mais finalizados possíveis, senão eu entro com outra atividade lá, sei lá, instalação de contrapiso, faço instalação de piso.
E aí eu tô com a parede toda pintada, branquinha, bonitinha, aí eu entro com alguém instalando o piso. O que vai acontecer? Tudo. Inevitavelmente, alguém vai encostar alguma coisa na parede, vai esbarrar, vai arranhar e vai ter um retrabalho. Então a gente precisa ter essa clareza dessas atividades, né, dessas pré-atividades que a gente tem que deixar tudo pronto, para realmente quando iniciar aquele serviço ele consiga iniciar e terminar. E mais importante, que não venha a ter retrabalho de novo. Porque assim, tudo custa, né? Tudo. Retrabalho é custo financeiro, é custo de tempo. Principalmente de tempo, né? E produtividade que cai, você acha que você está acelerando o cronograma, mas não acelerou no fim das contas. Uhum. Eu vejo, ontem mesmo eu recebi uma pergunta, que a galera quer produção, mas não quer qualidade. Qual que era a ideia, né? Uhum. E assim, eu acho que é isso, você quer acelerar porque você precisa produzir, porque você precisa entregar um cronograma, e você faz correndo ali, não prioriza realmente a qualidade em si do serviço. Só que no final das contas é ilusão achar que está acelerando o cronograma. O que eu vejo é quando tem... principalmente quando você tem uma obra que tem muito empreiteira. Porque aí cada empreiteira tem um segmento. Então você tem o empreiteiro do gesso e o empreiteiro da pintura. Sim. Se o gesso não andar, a pintura não tem frente. E aí eu já cansei de ver assim, ó. Tem pintor que tá... O cara nem terminou de passar gesso, o cara já tá vindo atrás aplicando seladora lá. Né? E aí o que acontece? Cara, não deu tempo nem de secar o gesso direito. Sim. Então vai dar retrabalho. E patologia que pode dar também. Enfim, eu já vi o cara vai descer a textura. Antes de aplicar a textura, você já tá com o pé cheio de tudo, as janelas, as esquadrias instaladas. Aí quando o pintor vai texturar, ele suja toda a janela. E não que esteja errada, né? Tudo bem, desde que haja depois um cuidado, uma proteção ali com a esquadria e tal. Mas tem muito isso. É que o pessoal aí, falando de empreiteira, por exemplo, eles querem correr porque eles querem receber, porque eles querem trabalhar, produzir. E ok, tá certo, tem que ter a produção. Mas aí que entra o papel da pessoa que tá ali gerenciando a obra. Uhum. Enfim, precisa conferir, precisa inspecionar o serviço, precisa estar acompanhando diariamente, conversando com a turma. Porque senão... O pessoal está realmente preocupado com o seu e preocupado em produzir. Exatamente. Então, o papel dessa pessoa é extremamente importante. O pessoal não valoriza muito inspeção, verificação de serviço, porque julga que é uma atividade muito de estagiário, mas não é. Então, por isso que é importante, assim, primeiro que usar as ferramentas da qualidade, né? Existe lá a FVS, a ficha de verificação de serviço, e dos tópicos, né, de verificação qual que é a condição de início? Sim, verdade. E eu acho que, assim, a principal, né, é pelo menos estar limpo o ambiente. Então, antes de eu iniciar uma tarefa, eu tenho que receber aquele ambiente limpo, organizado. Senão vai imagina só, entrar com acabamento final num apartamento que está tudo sujo. Ou um contrapiso, falar numa coisa mais simples. Nossa. Um piso todo cheio de sujeira, aí o contrapiso não gruda, fica oco. Desplaca, assim, não dá. Então acho que essa limpeza, que não adianta só querer produzir, cara. Tem que, dentro do escopo... Tá alinhado as coisas. Tem que ser assim, iniciou, recebeu limpo, concluiu a atividade, limpa de novo, para daí tá concluído. Legal, porque é importante falar que quando vai começar uma atividade, você separou lá sua mão de obra, que seja a terceira, própria, enfim. Na hora que vai começar, que você vai instruir os colaboradores, conversar com ele, mostrar alguma coisa, é muito importante frisar esse tipo de coisa no começo. Uhum. Porque aí você já gera um combinado, a gente já falou de gestão de combinados aqui. Então você gera um combinado com ele, atrelando que a limpeza, a organização, a qualidade do serviço também faz parte da entrega dele. Não adianta só instalar um vaso sanitário e largar uma bagunça. E tem que ficar claro, né, que o serviço só vai ser considerado concluído depois que tiver realmente limpo e organizado à frente onde o profissional estava atuando. Bom, a gente falou bastante sobre condição de serviço, que já vem sobre a terminalidade. Então, a terminalidade em si, ela finaliza quando o ambiente, a atividade finalizou, o contrapiso finalizou e ele está protegido ali, enfim, para não entrar. E aí tem a proteção do serviço acabado, que é o que a gente estava falando. Não adianta você coloca todo o piso no apartamento, larga o apartamento aberto, todo mundo entra, sai, risca todo o piso. Mas ainda sobre terminalidade, eu acho que vale a pena falar um pouquinho mais sobre isso, porque tem, tudo é um reflexo. Se você não tem uma cultura assim de realmente terminar
aquilo que você começou, eu vejo muitos casos onde o pessoal está lá usando os mesmos exemplos de gesso. Uhum. O pessoal começa a fazer os apartamentos e larga para trás lá uma paredinha específica porque tinha algum problema naquela parede que não foi resolvida. E aí, para não parar a produção, porque tem que produzir, a pessoa sobe aplicando gesso nos apartamentos e larga aquela parede para trás. Aí, quando chega no final, o pessoal já está finalizando lá no último andar. E aí o pessoal quer ir embora, fecha uma outra obra, ou, sei lá, tá falando de um empreiteiro. Pra trás, né? Aí você arruma um problemão, porque fica aquela paredinha que não rende, não dá produtividade, não dá produção, e ninguém quer voltar. E geralmente o pessoal, quando volta para fazer só um arremate pequenininho, eles cobram uma fortuna para poder fazer aquilo. Porque, assim, de novo, não dá produtividade, né? Não tem produção, não tem volume. Então tem que tomar cuidado com isso, para você não criar um problemão no final da obra, né? Com esses gatinhos, né? Que a gente chama ali para resolver depois. Então, assim, cara, se tem um problema, tenta resolver no começo já, para levar o máximo possível. Eu sei que nem sempre vai ser possível fazer isso, mas tenta ao máximo não deixar nada para trás. Senão também, Cleito, a obra vai chegando pro final, vai chegando com um monte de gato ali, né, como dizem popularmente, vai chegando com um monte de gato e aí começa a dar um desespero, porque se não vê a obra pronta, é um monte de coisa para fazer, coisas que poderiam ter sido finalizadas, mas é uma paredinha que ficou. Então, e o pior ainda, às vezes dá a impressão que a obra está muito adiantada, porque o serviço saiu disparado, só que, assim, uma coisa é você ter uma galera trabalhando, aplicou o material em todos os andares, mas não finalizou. Sim. Aí você tem aquela falsa impressão de que está muito adiantado, só que, no fundo, tem um monte de problema para resolver ainda. Entendeu? Então não está pronta, depois tem que voltar para poder terminar. Então, para a gente considerar que um serviço finalizou, terminou e finalizou com qualidade, eu acho que, além de você... Acho que a ferramenta que ajuda mesmo é a de inspeção lá. Porque se você pega a FVS, ela tem vários itens, seguindo ali o critério de qualidade. Então, você inspeciona ela. Se os serviços estiverem de acordo com todos os itens, eu acho que dá pra gente aprovar, então. Sim, inclusive o último lá, né? Que é a limpeza do ambiente. E aí você falou de impressão. Ou, às vezes, a obra tá adiantada, mas a obra tá tão bagunçada, às vezes suja, que você não tem essa sensação. Você entra e fala, meu Deus, essa obra não anda. Por quê? Porque tá uma bagunça, às vezes, né? Acontecem muitas obras que o pessoal prioriza a produção, mas não prioriza a limpeza. E aí você tem a sensação de que a obra não andou. Aí você tira um dia para limpar e fala, nossa, como a obra tá linda, como a obra tá arrumada. Eu já fui... Quando o pessoal agenda visita na obra, teve várias obras que eu fui visitar, que a obra tá impecável, assim, ó, passado pano. Porque realmente o pessoal, quando vai receber uma visita, geralmente, tem auditoria, o pessoal para a obra para poder arrumar, deixar tudo no lugar. Verdade. E aí fica aquela obra, nossa, organizada, limpa. E aí a impressão quando você chega num ambiente desse é aquela sensação de paz, né? Fala, nossa, que negócio legal. Pior, Cleiton. Só que aí se você tem essa impressão, né, nesses dias de visita, por que não ser assim sempre? Mas é impossível, nossa, que obra que você vive, que é sempre tudo organizado, tudo limpo. Eu sei que não tem como ficar tudo, porque o pessoal está trabalhando, né? O processo produtivo, principalmente de gesso, nossa, faz uma bagunça que é assim, surreal, não tem jeito. Mas uma coisa enquanto eu estou trabalhando, a sujeira que eu produzi está ali, ok. Mas outra coisa eu estou no quinto pavimento e o primeiro está uma bagunça ainda. Aí não tem desculpa. E o pior é que, se você limpa tudo que você suja sempre... Todo dia, né? Todo dia é uma quantidade muito menor. Se você deixa pra limpar quando você tá no quinto e tal, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto sujo, aí já era, você vai ter que parar o dia inteiro, a equipe inteira pra limpar. Olha o tamanho da encrenca, o tamanho do trabalho. E aí, assim, ó, uma coisa que eu tenho percebido, e a gente atua bastante nisso, é que a gente tem que ter vários cuidados ali na obra. E um deles é cuidar da motivação de quem está trabalhando. Verdade. Eu preciso que o pessoal esteja motivado a produzir mais. E uma das formas de fazer isso é mostrar para o colaborador a importância do trabalho dele, a qualidade do trabalho dele, né? E que de fato ele está sendo relevante, que ele está produzindo.
E se eu não conseguir fazer isso, provavelmente esse cara vai desanimar em algum momento, vai produzir menos. E um dos fatores que contribui para que ele enxergue tudo isso é a organização. Sim. Então, assim, tem vezes que a gente chega na obra, a gente tem que chamar o mestre, o carregado, e de alguma forma ali colocar conscientizá-los realmente de organizar tal frente de trabalho, né? Porque isso é assim, quando você chega no ambiente e está tudo limpinho, as pessoas tendem a cuidar para que eles se mantenham limpos. Verdade. Se você chega no ambiente e está tudo sujo, ninguém está nem aí, vão continuar jogando sujeira. Então você influencia outras pessoas. Então às vezes tem que atuar na obra, né? E uma forma de motivar, às vezes é só parar a galera para organizar, limpar, deixar tudo certinho e é aquela sensação, sabe quando você chega em casa e sua casa está limpa? Uhum. Você não sente uma sensação Nossa, de paz? uma paz. É a mesma coisa na obra. Mas falando sobre limpeza, 2 pontos. Você falou sobre que quando tá limpo, o pessoal não suja, se motiva mais. E isso é comprovado. Quanto mais organizado o ambiente de obra tá, menos acidentes podem acontecer. Com certeza. Porque assim, você pensa numa obra que tá toda bagunçada, tem madeira para todo lado, aí você vai andar, você pisa no prego e não sei o que, acontece um monte de coisa. É estresse. O índice de estresse aumenta. Estressa, né? Se eu estiver num ambiente que tiver um monte de coisa aqui, eu não consigo trabalhar. Eu tô fazendo um negócio aqui, mas eu tô olhando pro negócio que tá ali. Cleiton, não consigo fluir. Uhum. Se eu chego numa sala onde tem muita gente, tem muita folha, todo mundo trabalhando junto, eu não consigo. E assim é com a obra também. Parece que trava a gente. Então, a organização, ela ajuda em bastante coisa. Tem aquele famoso 5S, né? Sim. Tem muita gente que acha super bobinho. Mas faz um 5S pra ver se não ajuda. Tira o que não é útil, guarda as coisas no local correto, joga fora o que não usa mais. Uhum. E faz uma baita diferença. E tem gente, eu vejo que é mais comum até em mestre de obra, que é muito acumulador. Não vou jogar essa madeira fora aqui não, que eu vou usar. Uhum. Então, separa o que vai usar no cantinho. Se quer guardar, separa ali num cantinho, né? Tem uma diferença grande aí. Tem os dois lados, né? Tem o acumulador, realmente, que quer guardar tudo. E tem o que não tá nem aí. Ele pega o material que dá para reaproveitar, joga fora e pega um novo. Eu falo que carpinteiro, principalmente, que acaba picotando, o que tem de madeira é pior que cupim, né? Pega a madeira, tem um pedaço, vou usar um pedaço de tábua aqui, de pontalete de 1 metro, ele vai lá e pega uma novinha com 3 metros, que tá lá, que dá para usar para outra coisa, e corta para usar, porque não foi procurar outra. E por que não foi procurar? Porque tava numa bagunça. Então, se ele faz de fato organizado, sobrou os pedacinhos, organiza por tamanho. Ali. Pô, na hora que precisar já vai direto. Já entra até na questão da eficiência financeira. Verdade. Né? Porque senão você gasta muito dinheiro com desperdício de material porque não teve organização. Aí você gasta dinheiro com desperdício de material para você comprar, dando exemplo da madeira, mais madeira. Você tem que usar uma caçamba de madeira que o custo é outro. Para jogar fora aquelas madeiras. Você gasta tempo do seu colaborador que podia estar fazendo outra coisa, organizando as madeiras. Uhum. Então, assim, é um custo que eu falo que é invisível. Não dá para você olhar ali e prever. Uhum. Mas se você bota na ponta do lápis, é o que mais gera prejuízo financeiro mesmo, né? Sim. E falando sobre, voltando que eu falei que eu tinha 2 coisas para falar, que eu vejo que esse lance de organização, Cleiton, de obra, é muito cultural. Me desculpa falar um negócio desse. Mas, inclusive, eu vejo, acho que mais empreiteiro mesmo. É uma cultura de resistência para arrumar a obra que, nosso Deus, dá vontade de perguntar se a casa da pessoa é assim. É porque o pessoal só pensa, tá preocupado em produção, né? Meu Deus, dinheiro, produzir. E assim, Enfim, a gente tem tentado, tá dando certo, mas eu digo que é um processo. É um desafio. Então, eu até vou dar uma dica aqui pro engenheiro aí. Não desanimar quando pedir pro empreiteiro ali, eu preciso arrumar a obra, e eu vi uma negativa, agora não dá, eu tenho que trabalhar, outro dia eu arrumo. Não, mas é simples, faz lá, põe no contrato dele lá que... Verdade, botar no contrato. O serviço dele só tá concluído depois que estiver limpo e organizado. Senão não adianta nem chamar para medir, fazer medição. Se não estiver limpo, você não paga, pronto. Só que, além de colocar no contrato, aí precisa cumprir o contrato também, o engenheiro, a pessoa que tá lá à frente da obra, realmente, na primeira medição, vai medir o serviço, viu que tá tudo bagunçado, nem volta, nem mede. Fala, não, arruma aqui primeiro, eu vou fazer minhas coisas lá, a hora que estiver organizado, você me chama aqui. Uhum. Porque aí cria uma cultura na cabeça dele. Olha, se eu não medir, o Cleiton não me paga.
Se eu não arrumar isso aqui, aliás, o Cleito não me paga. E não sou eu que não pago, você não concluiu o serviço. Né? Isso é verdade. É importante claro, frisar isso aí. Ficar claro isso. E, assim, para diferenciar, qual a diferença que você falaria entre finalizei um serviço e finalizei um serviço com qualidade, aceitável? Aceitável que eu digo tá tudo legal, aceitável, e finalizei um serviço. Eu imagino que você está me perguntando isso porque parece óbvio, mas existe uma diferenciação grande na cabeça de quem está produzindo lá no dia a dia. Muita. Porque justamente na cabeça da galera, o finalizei o serviço pronto, tá aplicado o piso aqui. Pedreiro, azulejista, terminei o piso, tá terminado. Só que pra gente não tá, só tá terminado depois que tiver instalado, rejuntado e limpo. E protegido. Exatamente. Então assim, se não tiver, não tá pronto. Aí, mesma coisa, pintura. Não adianta falar pra mim que tá, não, terminei, mas assim, aplicou lá a última demão de tinta, mas o chão tá tudo cheio de bagunça, tudo lata de tinta jogada por cima de um monte de coisa, enfim. Então assim, não é só sobre finalizar a atividade em si. É como você entrega o ambiente para quem vai vir depois de você. Cara, é você saber vender o seu trabalho. Porque se o empreiteiro é bom, entrega um negócio legal, é um monte de obra que tem. E não é só obra. Por exemplo, aqui no caso da máquina, não é só obras que ele pode fazer. Pô, é o boca a boca. A gente indica, passa para outra pessoa. Então é muito importante. E agora você falou de tinta, e eu pensei numa situação aqui. É até engraçado que eu vou falar, mas assim, a pessoa vai lá, finaliza o serviço, entrega, e você vai conferir, vai botar uma luz, o negócio tá tudo nada a ver. A pintura lá tá tudo meio faltando, meio irregular. E aí, às vezes, eu sei que a galera que às vezes quer dar um gato, quer dar um migué, passar a perna lá, mas sempre alguém vai ver. E beleza, até pode ali ser um caso de aceitar o serviço. Mas aí entra na questão de muito mais sobre o que a pessoa entrega. Se entrega um trabalho ruim, fecha uma baita porta. Que eu acho que é isso que não entra muito na cabeça da galera, às vezes. E assim, o pessoal que faz acompanhamento da obra, engenheiro da obra, mestre, encarregados, tenham sempre em mente que é melhor vocês tratarem o problema antes de apresentar isso para o cliente. Verdade. Porque assim, eu já entreguei bastante apartamento para cliente, direto para o cliente. E eu vou falar, já aconteceram casos do cliente reclamar de alguns pontos. Coisas simples, mas existem. Acaba passando, às vezes foi um descuido, não deu tempo de ver tudo, acabou passando alguma coisa. Mas assim, é muito chato. É muito chato, é muito desconfortável. Sim, muito. E não que o cliente tenha falado isso, mas eu me coloco numa condição onde o cliente, ele é leigo naquele tema, né? Se ele percebeu... Então, para ele chegar e falar assim, isso aqui não ficou bom. E a tua cara fica onde, vai? Você que estudou 5 anos, tá aqui na obra todo dia. O responsável precisou ali. Vir alguém de fora para falar que aquilo não tá bom? Entendeu? Então, assim, passa, mas põe um pouco a mão na consciência aí, vai. Olha para si mesmo. Pô, precisa realmente vir alguém de fora para falar que aquele trabalho precisa melhorar? É aquele ditado lá. Então, é melhor você cobrar, aí vou dar o exemplo da galera da obra, é melhor cobrar a galera da obra incansavelmente e para fazer bom, fazer com qualidade, do que ser cobrado. E aí na linha, ser cobrado pelo cliente. Aí, para mim, assim, não é nem limite, né? Já passou todos os limites. Mas, bom, eu acho que tem bastante desafio aí em proteção de serviço também. Sim. Se protege um serviço, vem um abençoadinho que vai fazer o outro serviço, tira a proteção do lugar. Por isso que as etapas de trabalho têm que estar muito bem encaixadas ali, né? Porque a preservação do serviço acabado, ela é muito importante, mas assim, não é uma coisa fácil também. Não é fácil. Parece que é. Não é. Eu já vi muito caso assim de instalar um porcelanato lindo, maravilhoso. E depois o cara vem instalar a louça ou uma torneira que seja, e aí ele vai e derruba uma ferramenta em cima do piso. E dor no coração. Acho que ia ficar tipo... Aí você imagina aquele porcelanato que tem 1 por 1, polido,
Nossa, Deus. Limpinho, bonitinho. Branquinho, negócio lindo. Aí o cara vai lá colocar um vaso sanitário lá e descuida e cai a chave dele lá, ó, em cima do piso e quebra. E pode acontecer, né? Pode. Então, e aí você fala, cara, e aí? Não poderia ter tomado aquele cuidado de proteger, colocar algo no chão para se acontecer de cair, não danificar? Sim. O pessoal entra com andaime em cima do piso depois de pronto para retocar uma pintura e arranha o piso, derruba a ferramenta, encosta material na parede. Então, assim, tem que ter esse zelo, sabe? E aí é uma questão de cultura dos profissionais que estão ali no campo. Entendeu? Porque se entrar só naquela... Se tiver só um interesse em produção, ninguém vai estar nem aí proteger o que está pronto. Mas, Cleito, um profissional desse se diferencia. Eu vejo porque eu conheço... meu pai, por exemplo, a vida inteira foi pintor e a vida inteira ele falava assim pra mim, minha filha, você tá na casa de uma pessoa, você tem que proteger ao máximo, você tem que ter responsabilidade, nada pode sumir, nada pode acontecer. E eu achava besteira. Mas realmente ele se preocupava tanto em proteger o ambiente, primeiro para não estragar o que já tinha e proteger depois que ele fazia, porque ele falava assim, não consigo voltar. Que hoje eu vejo assim o quanto isso vale. E esse trabalho, assim, que a gente falou, de prestar serviço na casa das pessoas que elas já moram lá, né? Para mim é muito, muito pior. Né? Porque ali você tá... Não é no apartamento, quando a gente está construindo do zero, é mais fácil, vai. Não tem nada ali, porque né? só tem a parede ali, os espaços são tudo abertos. Agora, quando você vai na casa de um cliente que já tá tudo mobiliado, tá tudo pronto, tá tudo bonitinho, e aí você vai fazer um trabalho e não protege, aí aumentou agora um monte de coisas que tem que proteger. Televisão, móvel, né? Tudo tem que estar muito bem protegido. Se a pessoa não tem esse zelo, além de estragar, trazer prejuízo para o cliente, mais um monte de situações, você vai queimar teu filme. Com certeza. Né? Não está volta relacionado mais. à confiança mesmo. Pelo contrário, se você faz tudo muito bem feito, com muito zelo, com cuidado, você ganha confiança, você vai ter mais trabalho sempre. É os dois V, né? Você vai e você volta se precisar. E a famosa indicação, né? Todo mundo vai te indicar, vai gostar. Mas legal. E me fala aí uma boa prática. A gente está falando desse assunto aí de proteção, produção. Me fala aí uma boa prática que você já presenciou de algum serviço, de alguma proteção, uma dica aí legal. Olha, tem vários campos, né? Mas assim, eu acho que um dos desafios maiores, assim, um principal que eu tenho, que eu adotei como importantíssimo, foi uma obra que a gente fez em um hospital em funcionamento. A gente fez uma ampliação e o hospital estava em funcionamento. O desafio já é o trabalho em si, né, Cleiton? E era assim, era no nível que... Você imagina que aqui, a fachada do prédio, a parede, depois da parede era centro cirúrgico. Meu Deus, então, e o barulho? Dividido com parede era a construção. Então, você tinha acesso, né? Porque em algum momento você ia integrar a nova construção com a antiga. E aí, na hora que você faz isso, você pegou o acesso, você está dentro do hospital, numa ala de centro cirúrgico. Com um monte de gente ali. Então, você tem que cuidar para que não entre poeira, para que não entre sujeira. O barulho tem que ser contido. Que imagina o cara tá operando lá e o martelo tá fazendo barulho com poeira. E ele operando aqui. Como é que faz? Então, não tem como, né? Além disso, né, tinha outros andares de internação, enfim. E aí você tinha que ter esse cuidado para não deixar sujar, que não é se sujar eu limpo. Não dava para sujar. Gente, não tem como entrar sujeira. Então, o isolamento tinha que ser muito bem feito, a manutenção disso tinha que ser muito bem feita. E esse cuidado, né, não dava para descuidar, não dava para ter a opção de, não, sujou, eu vou lá limpar. Não podia sujar, não tinha essa opção. Então, essa experiência trouxe muito aprendizado. Né? E lógico que numa obra que está construindo do zero, que você não tem esse risco, né, de um cliente ali, ainda mais no hospital, né, que está tudo muito esterilizado. Quando você está numa obra de construção vertical, no nosso caso, incorporação,
é muito mais simples. Mas se a gente traz um pouco do conceito de que, não, vai fazendo aí, porque se sujar depois eu limpo. Pô, então por que não cuida antes, para nem deixar sujar, né? Se é que dá para fazer isso. Então acho que é esse conceito, sabe, de... Pô, se dá para proteger antes, então proteja. Não tenta fazer depois, não, depois eu faço. Não tem depois. Depois pode ser tarde, depois pode danificar e aí já era. Olha, e tem um negócio legal que você falou. Às vezes, até tem ali uma pessoa que cuida, que limpa, ou que fica responsável pela limpeza. Só que também não adianta nada. 5 suja, 1 limpa. 5 suja, 1 limpa. O coitado não vai vencer isso. Não vence, não vai conta. Então tem que conscientizar todo mundo sobre isso. E eu acho que um ponto importante que a gente faz bastante também tem um serviço de elétrica e tem um serviço de revestimento, trabalhando junto. Aí vai tacar larga massa, sei lá, acerta a caixinha do cara lá, enfim, muda de lugar. Eu acho que tem que chamar o cara e mostrar pra ele. Fala, pô, conscientizar ele. O cara finalizou o serviço, protegeu o serviço e você estragou o serviço do cara. Mostrar pra ele o prejuízo que aquilo causa, quanto que vai ser pra arrumar, que vai ser custoso, que ele vai ter que voltar, atrasar. Então é importante pegar essa responsabilidade e colocar pra pessoa que fez também. Dividir ali a responsabilidade. É uma questão realmente de hombridade, né? De bom senso. Pô, e fui lá e estraguei o trabalho. Eu sei que não foi por querer, mas eu estraguei. Então, tem gente que não avisa. Ele simplesmente passa por cima e larga lá. Você só vai descobrir lá na frente, depois que deu um maior estresse, né? Por exemplo, lá vê um tubo, o tubo tá aberto, ao invés de avisar ou fazer alguma coisa, joga sujeira. Sacanagem. Mas, Cleito, vou te contar uma coisa aqui. Polêmica. Em primeira mão. Sabia que o pessoal da obra, que você tem uma fama na obra? Ah, é? Que é a fama da limpeza. O pessoal sabe que se você chegar, e aí ninguém vai te contar isso, eu tô te contando, hein? O pessoal sabe que você é crica da limpeza. Aí o pessoal já comenta assim, nossa, meu Cleito vai chegar, se tiver algum ambiente bagunçado, o Cleito vai chegar e vai ver a salinha ali, por exemplo. Às vezes não é que nem que tá bagunçado porque já tava. Às vezes, por exemplo, tô fazendo serviço aqui, deixei todos os tubos ali, sabe? Naquela situação momentânea ali. Puto, o Cleito vai chegar, vai ver os tubos ali, aí ele vai falar. E aí, sabendo disso, isso é um comentário coletivo das obras que você passa. Que bom. O Cleito é a crica da limpeza lá, o chato da limpeza. Não, e assim, tomara que continue assim, porque eu vou falar mesmo. Aí o pessoal fala, não vai falar pra você, fala pra mim. Nossa, eu derrubei ali o negócio, me baguncei, mas é momentâneo, eu já mandei o menino arrumar. Fala pro Cleito lá, se ele perguntar, o menino já tá arrumando. Ou você não falou nada. Mas ao saber disso, ao comentarem isso, o pessoal já fica preocupado. Mas assim, eu acho que... A fofoca da obra. Mas assim, o importante é a gente conscientizar, não porque eu sou o cara chato, né? Mas é importante trazer para eles que eles têm que ser esse cara chato com eles mesmos. Né? Eles têm que se cobrar, não precisa vir de novo, não precisa ter que eu aparecer lá para eles ter essa preocupação. O ideal é que eles mesmos já tivessem, não preciso de ninguém falar, eu sei que tá sujo, tá, para mim já basta isso aqui, eu vou arrumar. Eu sei que não é assim e eu vou continuar enchendo o saco, sim, se estiver bagunçado, se estiver desorganizado. Continua enchendo o saco, mas essa fama já pegou. Mas tem gente, mas em contrapartida também, você falou assim que eles têm que ser o chato, isso aí também contamina de forma positiva. Porque a gente anda nas obras e eu já falei desse cara em específico, eu vou citar ele de novo. O almoxarife de Caraguá, o Alexandre, ele começou a perceber isso e ao inúmeras conversas que você foi tendo com ele, veio de um cara extremamente tímido e um cara que tá crescendo, tá melhorando, tá desenvolvendo. E agora ele tem feito esse papel. Ele estava fazendo as reuniões para falar de material. Agora ele está fazendo as reuniões e ao falar de material, ele começa a ser o chato da limpeza. O Cleito 2.0. Ele começa a ser o chato da limpeza. Mas, ó, e ele tá pegando no pé da turma. O almoxarife daqui também, o Cagé, vou contar aqui conta aí. Uma fofoca dele aqui, né? O Cagé tinha uma obra dele, que a gente trabalhava junto ali, que eu juro pra você... eu ia tirar a mesa de dentro do almoxarifado. Porque ele sempre bagunçava. A mesa dele era assim, uma bagunça. Verdade, e aí eu falei assim, Cajé, um dia eu vou entrar aqui e vou tirar essa mesa sua, você vai ficar sem mesa. Você se vira. E aí, lógico que era uma brincadeira, né? E aí ele foi melhorando, isso faz tempo já.
Hoje a gente brinca, né? Eu falo assim, Cajé, você vai ganhar um prêmio. Toda vez que eu chegar aqui, sua mesa estiver organizada, você vai ganhar um xizinho aqui. No final do ano, você vai ganhar um prêmio por organização. E aí, assim, lógico que é uma brincadeira, mas no final a pessoa vai melhorando, vai se desenvolvendo, né? E hoje eu vejo, assim, cara, ele faz muito esforço para se organizar, para manter tudo organizado. Apesar de toda a correria da obra, apesar de tudo, eu vejo que o pessoal, tanto o Alexandre quanto o Cajé, eles tentam se organizar, né? E, assim, nada melhor do que a organização para te trazer paz, trazer clareza para você trabalhar. Para você que nos acompanhou até aqui, a gente fica muito feliz e eu gostaria de agradecer pela sua audiência. E queria te pedir para curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Agora bora voltar pro vídeo. Então, assim, é importante ter essa organização, essa clareza, para poder realmente trabalhar em paz, né? Quando a gente fala de almoxarifado, tem como você ter um almoxarifado, você não sabe onde está um equipamento, uma ferramenta, um material. Você não sabe quanto tem, controle de estoque é uma bagunça. Exatamente. Vai pedir cotovelo, enfim. Tem que saber mesmo quanto tem, onde está. E só deixar um recado aqui, inclusive para os almoxarifes aí, que aí assistindo o podcast, mas se preparem, porque os próximos convidados serão eles. Ah, vão trazer aqui. Vão vir falar aqui. E só para dar mais um recado, especificamente do Cajé, a gente começou a fazer um negocinho lá, pegava o calendário, se tivesse um xizinho vermelho, porque a mesa dele tava uma bagunça, xizinho verde, uma bolinha verde, a mesa dele tava organizada. Começamos numa brincadeira ali. E aí, a gente tem os dias estabelecidos ali de ir na obra. Não sei se ele arrumava no dia que a gente estava ali ou não, mas aconteceu da gente chegar um pouco de surpresa. E o que eu descobri? Que aí o mestre, o Ivan, mandar um abraço pro Ivan aqui, o Ivan também é cleitinho, chato da limpeza. O Ivan começou a pegar no pé do Cajé, porque, Cajé, arruma essa mesa. Cajé, fica não sei o quê. Cajé, o pessoal tá chegando aí. Aí o Ivan começou a dar nota na folhinha do Cajé lá, por conta da mesa dele tá arrumada, bagunçada. Aí, ó. Então, multiplicação da cultura. Ivan, você vai assistir esse podcast e você vai vir aqui também. Ivan é nosso mestre de obra. Legal, gente. Bom, é isso. Né? Isso é um pouquinho sobre de como construir com qualidade. Eu sei que tem muito mais coisas aí envolvidas. A gente trouxe 3 tópicos que eu acredito, né, que a gente acredita que sejam os mais importantes. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado você de alguma forma aí. Assistam, então, curta esse vídeo. Comentem, né? Compartilhem, se inscrevam no canal. E, gente, é pra curtir mesmo, tá? Você tá assistindo aí, ó, não curtiu ainda, curte agora. Porque senão, gente, não, né, me ajuda aí. E deixem dicas aqui, como que vocês fazem na obra de vocês, né? Como vocês organizam, Boa. como vocês protegem os serviços. É um tema que vocês têm certa dificuldade. Tragam pra gente também, pra gente adotar aqui, fazer igual, falar mais. Tem muita gente te perguntando, trazendo dúvidas relacionadas à qualidade. Verdade, bastante mesmo. Que tem dificuldade de implantar uma cultura de qualidade na empresa, que o pessoal só pensa em produzir e não tá nem aí com qualidade. Verdade. Que o pessoal enxerga a qualidade como uma coisa que atrapalha o andamento da obra. Sim. Então, se isso se encaixa para você, chama a gente lá, manda mensagem. Sim. A gente tem o maior prazer de ajudar, né? De repente compartilhar alguma coisa que a gente faz aqui. Se a gente puder contribuir com alguma coisa para melhorar também o seu dia a dia, a gente vai fazer. Mas eu preciso que você também venha nos ajudem, né? Também compartilhar, comentar aí, trazer essa dúvida. Cleiton, acho que o meu Se Liga de hoje não tem muita curva. Manda aí. Ó, começa o negócio bem, com qualidade. O que você começou, termina, não larga o gato para trás. E protege o negócio. Porque senão, se você não proteger o que você finalizou, o que você fez, ele finalizou, você não concluiu, é ilusório. Uhum. Eu vou ficar também aqui no seguinte só. Não adianta só produzir, né? Não adianta só produzir. Tem que produzir e entregar o produto final. E aí, quando eu falo de entregar um produto final, você já pegou um carro? Você já comprou um carro? Você foi na loja, chegou lá, o carro tá tudo sujo? Pode acontecer, mas via de regra você vai receber Eles vão te entregar limpo. Higienizado. Você imagina só, se recebesse um carro todo sujo, cheio de poeira, não vai ser a mesma coisa. Então, para todo serviço que você faz, tenha esse conceito. Entregue impecável. Seja piso, seja pintura, entregue impecável, limpo, organizado. Você vai ver que o seu trabalho vai ser melhor remunerado e vai ser valorizado.
É verdade. E isso vai te ajudar a conseguir mais cliente, trabalhar mais, a se destacar mais. Então, tira essa cultura de que limpeza não é trabalho. Isso aí. Acho que é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Até a próxima. Tchau.